muito profundo. Então a gente lê trechos bem pequenos. O trecho de hoje chama-se A Impotência. Como se alcança então a paz entre grupos em conflito? Geralmente, apenas quando ambos os lados já não suportam, quando esgotaram suas forças com a condição de serem equiparados e perceberem que a continuação do conflito só lhes traz perdas. Então fazem a paz, traçam novas fronteiras, respeitam-nas de comum acordo. Depois de algum tempo, recomeçam o intercâmbio do dar e do tornar, ou até mesmo se associam para constituir um todo maior. Então vamos refletir sobre isso com muita calma. O próximo se chama O Triunfo. E agora então concentre-se e procure relaxar o corpo. Fiquem. Vamos continuar o livro, Bert Hellinger, Conflito e Paz. Hoje nós vamos falar sobre a consciência. Paralelamente, esse grupo desenvolve uma consciência comum, sob cujo influxo seus membros se distinguem daquele que não lhe pertencem. Essa consciência faz com que se sintam melhores do que os outros e os depreciem. Tudo que está a serviço do próprio grupo e é exigido como condição de ser bom e de ser melhor. De ser bom tudo que está a serviço do próprio grupo e é exigido como condição para fazer parte dele é recompensado pela consciência com o sentimento de ser bom e de ser melhor. Nesse contexto, todas as ações empreendidas contra outros para reforçar a distinção e a proteção contra a luta contra eles, inclusive os sentimentos agressivos que aumentam a disposição para a luta e o conflito, são aprovadas e recompensadas pela consciência. A paz no interior do grupo e a boa consciência que a garante são condições para o bom êxito na condução dos conflitos contra o exterior. Então, no nosso próximo encontro, vamos falar sobre a impotência. Esse livro do Bert Hellinger, depois que a gente terminar esses textos, é interessante, se vocês puderem adquirir o livro, ir estudando muito devagar, porque ele é muito profundo. Vamos ler agora, continuar lendo o livro de Bert Hellinger, Conflito e Paz. Agora nós vimos vários capítulos assim pequenos, com títulos como Resumo, O Amor. Agora vamos ver o intercâmbio. O intercâmbio, outro caminho que leva
diferentes famílias e grupos a se aproximarem, superando o temor recíproco, é um intercâmbio entre o dar e o tomar. Ele traz vantagens a ambos os lados, unindo-os mais intimamente entre si. Às vezes, esses grupos também se associam contra a ameaça de outros grupos, procurando assegurar em comum suas chances de sobrevivência. Quando necessitam de aliados num conflito, eles se associam contra um inimigo externo comum, intensificando assim o seu intercâmbio e a coesão mútua. Dessa maneira, a ameaça proveniente de um inimigo externo contribui para a paz interior. Então, na próxima aula que a gente está fazendo essas leituras, nós vamos continuar. Aí vai ter o capítulo chamado A Consciência. Então vamos procurar assim, depois ler esse livro todinho, com calma e atenção. É um livro bem profundo. Hoje vamos continuar o livro de Bert Hellinger, Conflito e Paz. Esse estudo é muito profundo. Nós vimos a consciência, vimos o delírio, vimos o resumo. Agora vamos ver a grande paz. Os estudos dele são muito profundos. A grande paz, o amor, além dos conflitos que nascem em grande número, da boa consciência e da vontade de sobrevivência, existe também entre os seres humanos um movimento para aproximar-se dos semelhantes, um anseio de ligação com eles, a curiosidade e o desejo de melhor conhecimento mútuo. Esse movimento começa com o amor entre o homem e a mulher, quando provém de famílias diferentes. Por intermédio do novo casal, essas famílias se aproximam e formam um clã, em cujas fronteiras reina a paz. Muito bonito esse texto. Na próxima aula, nós vamos ver o intercâmbio. Vamos, nesse instante, continuar o livro de Bert Hellinger, Conflito e Paz. O trecho chama-se Resumo. Os grandes conflitos começam na alma, sob o influxo da boa consciência. A eles são sacrificadas, muitas vezes, a própria vida e a de muitos outros. Portanto, eles se tornam algo sagrado para a alma, algo divino, ao qual, de bom grado, se oferecem os maiores e mais extremos sacrifícios, mas apenas ao próprio Deus particular. É a serviço desse Deus que se travam os grandes conflitos, pois ele os incita e recompensa. Como? Sobretudo depois da morte, pois a vida das vítimas é o alimento que lhe é constantemente oferecido. Ela glorifica esse Deus no grupo e assegura a sua dominação sobre ele. Existe alguma saída para nós? Vou procurá-la no próximo segmento. E o próximo segmento se chama A Grande Paz, o Amor. Vamos dar continuidade ao livro de Bert Hellinger, Conflito e Paz, uma resposta.
Agora vamos falar sobre o delírio. Fica na página 18. Sob o influxo da boa consciência e da irresistível necessidade de pertencer, nasce um movimento dotado de um elo cego. Ele desperta, por um lado, um sentimento exaltado de inocência, boa consciência e vinculação ao próprio grupo, e volta-se cegamente contra outros. Esse movimento provoca uma disposição de morrer, associada a uma vontade de extermínio contra outros que não são considerados pessoas. Eles são sacrificados anonimamente ao paroxo dessa relação, dessa exaltação, como alimentos para um ídolo cego, e são assassinados em sua homenagem. É esse delírio que dá forças ao grande conflito insensato. Esse delírio, naturalmente, admite graus, mas o movimento básico é o mesmo. Nele, a individualidade se dissolve na coletividade anônima e a boa consciência induz a um sentimento de superioridade em relação a outros grupos. Então, vamos raciocinar um pouco em cima desse texto para depois continuar.
Faz favor. É, fala pra ela abrir. É uma coisinha de nada que ela pode fazer. Não custa, né? Ela não tá lavando nem a xícara dela. Mas também a gente deixa. Hã? A gente deixa, né? Quê? O quarto do moço estava feio. Tava horrível? Nossa. O que ele tem? Tudo cheio de pé. Tava tudo, nossa, tudo bagunçado. Depois te pega. Fazer assim, isso não custa. É. Vamos fazer isso, André, pra gente ter as coisas organizadas. É. Senão. Porque é assim, a dona Júlia já dorme ali. É. Abafa o quarto, né? É. Tem que deixar o ar entrar. Lógico. Que aquele dia Não custa, né? Já tava com gripe aquele dia. Esse delírio, naturalmente, admite graus, mas o movimento básico é o mesmo. Nele, a individualidade se dissolve na coletividade anônima, e a boa consciência induz a um sentimento de superioridade em relação a outros grupos. Esse é o movimento que conduz à exaltação, onde a verdade é diminuída ou mesmo abolida, assumindo traços delirantes. Quem se retira da multidão, dos exaltados e volta à razão, não colabora mais com o grande conflito. Já não se deixa seduzir por ele, mas corre o perigo de voltar contra si os exaltados, como se fosse um traidor, tornando-se vítima do conflito. E por que razão? Porque já não tem a boa consciência dos demais. Na próxima aula, leremos um resumo. Ouça esse texto mais de uma vez para entendê-lo. Bert Hellinger é muito profundo. Vamos continuar lendo o livro de Bert Hellinger, Conflito e Paz. Uma resposta. Campo e consciência.
podemos entender melhor os modos de atuação da consciência, levando em consideração a associação com os campos mentais. Então fica patente que nos movemos em diferentes campos e, por essa razão, também temos diferentes consciências. As reações da consciência nos mostram como atua um determinado campo, quem é incluído por ele, quem e o que dele é excluído ou reprimido. Assim, o influxo da boa consciência polariza o campo, reconhecendo como pertencendo a ele apenas uma parte do campo, ou, em termos de relações humanas, uma parte das pessoas que o integram. Na linguagem da consciência, os que são admitidos são os bons, mas bom, no sentido da consciência, é apenas quem rejeita e exclui o diferente. Entretanto, o que foi reprimido ou excluído não pode ser expulso do campo. Pelo contrário, reforça-se nele. Por consequência, o que foi reprimido coloca sob uma pressão crescente os pretensos bons. Isso se mostra pelo fato de que eles constantemente se defendem contra o pretenso mal em sua alma e em seu entorno. Nessa luta contra a sombra de sua luz, eles se consomem até que se esgote sua força e eles cedam lugar ao mal ou sucumbam a ele, sem respeitá-lo, contudo, sentindo-se detonados e com má consciência. Qual é, portanto, o grande conflito? É o conflito entre a boa consciência e a má consciência. Daí nascem os conflitos mais implacáveis entre os grupos e dentro da própria alma. Então vamos prestar bastante atenção nesse texto, que é um texto bem profundo. No próximo encontro nosso, falaremos sobre o delírio e um resumo, sobre a grande paz e a percepção, o intercâmbio também. Então, esse livro do Bert Hellinger é um livro que tem que ser lido muito devagar, porque é um livro bem profundo. Vamos dar continuidade ao livro do Dr. Bert Hellinger, Conflito e Paz. Esse livro é para as pessoas que estudam a parte de constelação familiar. Ele é bem interessante e tem que ser lido muito devagar. Então vamos ver aqui o campo. A imagem de campo nos permite entender melhor esses contextos. Rupert Sheldrake fala de um campo mental ou de uma mente ampliada, que chamou de Extended Mind. Ele observou que a comunicação existente entre seres vivos somente se explica quando admitimos a presença de um campo mental em cujo interior esses seres se mantêm e se movem. Como poderia explicar-se de outra maneira que um animal encontra exatamente a planta de que precisa para aliviar um sintoma físico, ou que um cão sabe quando seu dono está voltando para casa? Somente a admissão desse campo comum permite compreender também os fenômenos manifestados nas constelações familiares, por exemplo, que os representantes de algum membro da família, quando colocados em seu espaço relacional, de repente passam a sentir-se como aquela pessoa que representam, embora nada saibam a seu respeito.
No interior do campo, cada um está em concordância com todos. Ninguém e nada pode escapar-lhe. Até mesmo o passado e os mortos continuam nele presentes e atuantes. Por isso, todas as tentativas de excluir uma pessoa ou de livrar-se dela são fadadas ao fracasso. Pelo contrário, que foi excluído, desprezado e exterminado, ganha mais poder nesse campo, com as tentativas de eliminá-lo. Quanto mais se tenta eliminá-lo, tanto mais fortemente ele atua. O campo fica perturbado, em desordem, até que também o reprimido seja reconhecido e receba o lugar que lhe cabe. Então, mesmo as pessoas que estão mortas, elas continuam vivas. Elas pertencem ao campo. É importante sabermos isso. E vamos continuar no nosso próximo encontro, onde falaremos sobre o campo e consciência. Concentre-se nas pessoas que você ama. Envolva-as num grande amor, numa grande luz. Que esse amor, essa luz, se propague infinitamente. Assim seja. Vamos, neste momento, continuar o livro de Bert Hellinger, Conflito e Paz. Ameaça do novo. Tudo que abala as tradições é sentido como uma ameaça, tanto pela consciência individual quanto pela consciência do grupo, se é que podemos diferenciar as duas. Pois, afinal de contas, toda consciência é a consciência de um grupo. O que é novo ameaça a coesão desse grupo e, consequentemente, a sobrevivência dele em sua forma atual. Pois quando um grupo abre espaço ao novo, ele precisa reorganizar-se para não se dissolver. Muitas ideologias políticas desmoronaram depois de algum tempo por não poder resistir duradouramente à percepção da realidade, a exemplo do comunismo. Isso, porém, só ocorreu depois que muitos que apontaram para o caráter ilusório dessas ideologias foram executados em nome da sobrevivência desses grupos, ou condenados à morte de outras maneiras, por exemplo, por formas decorrentes da aplicação dessas ideologias. Somente quando os grupos que apoiam as novas compreensões ficam suficientemente fortes para proteger seus integrantes contra a vontade de extermínio dos velhos grupos, é que seus adeptos se sentem seguros da própria vida. Quem se aventura cedo demais está ameaçado. O exemplo de músicos hereges e outros dissidentes nos serve de advertência. Entretanto, os que crucificaram hereges ou os queimaram em praça pública eram maus por causa disso? Eles lutavam pela sobrevivência do grupo, portanto, pela sua própria. Sua vontade de extermínio estava a serviço dessa sobrevivência
e agiam com boa consciência. A internalização do rejeitado. Quando alguém, sob o influxo de sua boa consciência, rejeita alguém, seja por que motivo for, uma outra instância psíquica força-o a dar ao rejeitado um lugar na sua alma. Isso se evidencia pelo fato de que ele passa a sentir em si algo que rejeitou no outro, por exemplo, sua agressão. Porém, o alvo dessa agressão se desloca. Ela não se volta contra as pessoas rejeitadas, mas contra outras que talvez indevidamente são associadas a elas. Quem rejeitou não percebe que seu impulso é idêntico ao do rejeitado. Apenas seu objetivo se deslocou. Contudo, de uma maneira estranha e compensadora, uma instância interior oculta leva essa boa consciência a ferir-se na própria arma e fracassar. Em seu estudo sobre projeções, Freud fala também de um outro tipo de transferência, pela qual combatemos numa outra pessoa aquilo que rejeitamos e negamos em nós mesmos. Outro modo de deslocamento se mostra quando os filhos incorporam em seu comportamento algo rejeitado por seus pais. É o que se percebe muitas vezes nos radicais da direita. Seu radicalismo pode representar uma homenagem ao pai rejeitado ou desprezado pela mãe. Vemos isso também em muitos que combatem os radicais de direita. Eles o fazem com a mesma agressão e os mesmos meios, porém igualmente com boa consciência. Então, agora, próximo trecho é o campo. Fica aqui nessa folha, nessa página. Então, os textos do Bert Hellinger são profundos e precisam ser vistos com harmonia, com muita tranquilidade, que isso vai nos trazer um equilíbrio maior e vamos compreender o processo da nossa vida. Vamos seguir lendo trecho do livro Conflito e Paz, de Bert Hellinger. A ameaça do novo. Tudo que abala as tradições é sentido como ameaça, tanto pela consciência individual quanto pela consciência do grupo, se é que podemos diferenciar as duas. Pois, afinal de contas, toda consciência é a consciência de um grupo. O que é novo ameaça a coesão desse grupo e, consequentemente, a sobrevivência dele em sua forma atual. Pois quando um grupo abre espaço ao novo, ele precisa reorganizar-se para não se dissolver. Muitas ideologias políticas desmoronaram depois de algum tempo por não poder resistir duradouramente à percepção da realidade, a exemplo do comunismo. Isso, porém, só ocorreu depois que muitos que apontaram para o caráter ilusório dessas ideologias foram executados em nome da sobrevivência desses grupos ou condenados à morte de outras maneiras, por exemplo, por fomes decorrentes da aplicação
dessas ideologias. Somente quando os grupos que apoiam as novas compreensões ficam suficientemente fortes para proteger seus integrantes contra a vontade de extermínio dos velhos grupos, é que seus adeptos se sentem seguros da própria vida. Quem se aventura cedo demais está ameaçado. O exemplo de muitos hereges e outros dissidentes nos serve de advertência. Entretanto, os que crucificaram hereges ou os queimaram em praça pública eram maus por causa disso. Eles lutavam pela sobrevivência do grupo, portanto, pela sua própria. Sua vontade de extermínio estava a serviço dessa sobrevivência e agiam com boa consciência. A internalização do rejeitado. Quando alguém, sob o influxo de sua boa consciência, rejeita alguém, seja por que motivo for, uma outra instância psíquica força-o a dar ao rejeitado um lugar na sua alma. Isso se evidencia pelo fato de que ele passa a sentir em si algo que rejeitou no outro. Por exemplo, sua agressão. Porém, o alvo dessa agressão se desloca. Ela não se volta contra as pessoas rejeitadas, mas contra outras que talvez indevidamente são associadas a elas. Quem rejeitou não percebe que seu impulso é idêntico ao do rejeitado. Apenas seu objetivo se deslocou. Contudo, de uma maneira estranha e compensadora, uma instância interior oculta leva essa boa consciência a ferir-se na própria arma e fracassar. Em seu estudo sobre as projeções, Freud fala também de um outro tipo de transferência, pela qual combatemos numa outra pessoa aquilo que rejeitamos e negamos em nós mesmos. Outro modo de deslocamento se mostra quando os filhos incorporam em seu comportamento algo rejeitado por seus pais. É o que se percebe muitas vezes nos radicais da direita. Seu radicalismo pode representar uma homenagem ao pai, rejeitado ou desprezado pela mãe. Vemos isso também em muitos que combatem os radicais de direita. Eles o fazem com a mesma agressão e os mesmos meios, porém igualmente com boa consciência. Então é importante a gente perceber que tudo que é rejeitado no outro acaba se manifestando e está manifestado em nós mesmos. Vamos nos concentrar, nos aliviar e pedir a Deus que sejamos livres, independentes e felizes. Namastê. Vamos continuar no livro de Bert Hellinger. Nós estamos lendo trechos dele. O livro se chama Conflito e Paz. A consciência. Uma outra coisa estimula o conflito. É algo que julgamos bom e que, não obstante, produz o mal. É a boa consciência. Tal como a justiça, a boa consciência é atrelada, como um cavalo, ao coche da vontade de extermínio. Pois, sempre que alguém se julga melhor do que os outros, achando-se no direito de fazer-lhes mal, ele age sob o influxo de sua consciência, com boa consciência. Essa consciência é realmente sua? Ela é a consciência
da família e do grupo que assegura a sobrevivência do indivíduo. É a consciência de um grupo que defende a própria sobrevivência no conflito com outros grupos por meio de uma vontade de extermínio. Essa consciência, que é considerada por muitos como algo sagrado, santifica os ataques a pessoas que pensam ou agem de modo diferente, e mesmo o extermínio delas. Daí nascem as guerras santas, tanto nos campos de batalha quanto no interior dos grupos, onde os que pensam e agem de maneira diferente são vistos como um perigo para a união desses grupos. Como numa guerra, também aqui, todos os meios para tal fim são justificados e santificados pela boa consciência. Por isso, todo apelo à consciência ou à honestidade de tais agressores é inútil e esvazia-se, não porque sejam maus, mas porque têm uma boa consciência e julgam combater pela boa causa. Por outro lado, quem apela para a consciência deles o faz sob o infortúnio de uma outra consciência, a saber, de sua própria boa consciência, e corre o risco de recorrer com o seu incentivo aos mesmos recursos dos agressores. Por isso, são vãs as tentativas de resolver os grandes conflitos, apelando para a justiça e a boa consciência. Vamos refletir muito sobre esse texto. Vamos silenciar bem, ouvindo-o, para depois dar continuidade. Esse texto que eu acabei de ler é muito profundo e precisa ser repensado, porque para chegarmos realmente a um nível superior, de consciência. Vamos ouvir agora a leitura do livro de Bert Hellinger, que formou a constelação familiar com seus estudos, e esse livro se chama Conflito e Paz. Nós já tivemos início com ele, vamos continuar. O deslocamento da vontade de extermínio. No interior dos grupos em que a ordem jurídica protege o indivíduo contra a vontade de extermínio de seus semelhantes e da sua própria, essa vontade se desloca às vezes para outras áreas e manifesta-se em disputas políticas, científicas ou ideológicas, que também nessas áreas atua frequentemente uma vontade de extermínio. É o que vemos sempre que abandonamos a objetividade. Em vez de buscarmos juntos a melhor solução pela observação e pela comprovação objetiva, procuramos difamar os representantes do partido ou da tendência contrária,
muitas vezes com calúnias e ofensas. Tais agressões pouco diferem da vontade física de extermínio. Pelo seu sentimento e pela sua intenção, elas visam a destruição do outro, pelo menos moralmente, declarando-o um inimigo do grupo com todas as inevitáveis consequências. Pode o indivíduo proteger-se contra isso? Não. Ele está entregue ao conflito, mesmo que não intervenha nele. Contudo, existe o perigo de que, ao reagir a tais agressões, ele também sinta em si mesmo igual vontade de extermínio e dificilmente consiga resguardar-se dela. A justiça. Essas disputas tiram sua energia não apenas da vontade de extermínio, mas também de uma necessidade comum a todos os seres humanos, de equilíbrio entre o que se dá e o que se recebe, entre ganhos e perdas. Nós a conhecemos também como necessidade de justiça. Nós só teremos paz quando alcançarmos esse equilíbrio. Por isso a justiça é, para nós, um bem altamente valioso. Mas isso acontece em todos os casos? Ou apenas em determinado contexto, quando se trata da compensação de um bem? Pois a necessidade de justiça tem consequências totalmente diversas quando se trata de perdas e danos. Esclareço com um exemplo. Quando alguém nos faz algum mal, planejamos vingança. Isso é para compensar. Queremos causar um mal também a essa pessoa. Isso decorre da necessidade de compensação, portanto, da necessidade de justiça. Por outro lado, porém, também nos impele a vontade de sobrevivência e extermínio. Queremos impedir que o outro nos torne a ferir e causar danos. Ao nos vingarmos, ultrapassamos a necessidade de compensação e justiça e causamos mais sofrimento e dano ao outro do que ele nos causou. Mas o outro também quer vingança, e assim o conflito entre nós nunca tem fim. A justiça torna-se aqui um pretexto para a vingança. Em nome da justiça, faça valer a vontade de extermínio. Então vamos pensar no bem que podemos fazer e no amor que temos que desenvolver. Estudaremos no próximo vídeo a consciência. A consciência nos liberta, a consciência nos torna seres mais humanos e felizes. Que a luz bendita do Pai, do Filho e do Divino Espírito Santo esteja conosco por toda eternidade. Vamos continuar o livro de Bert Hellinger, Conflito e Paz. Deslocamento da vontade de extermínio. No interior dos grupos em que a ordem jurídica protege o indivíduo contra a vontade de extermínio de seus semelhantes e da sua própria, essa vontade se desloca às vezes para outras áreas e manifesta-se em disputas políticas, científicas ou ideológicas, que também nessas áreas atua frequentemente uma vontade de extermínio. É o que vemos sempre que abandonamos a objetividade. Em vez de buscarmos juntos a melhor solução pela observação e pela comprovação objetiva, procuramos difamar os representantes do partido ou da tendência contrária, muitas vezes com calúnias e ofensas. Tais agressões pouco diferem da vontade física de extermínio. Pelo seu sentimento e pela sua intenção, elas visam a destruição do outro,
pelo menos moralmente, declarando-o um inimigo do grupo, com todas as inevitáveis consequências. Pode o indivíduo proteger-se contra isso? Não. Ele está entregue ao conflito, mesmo que não intervenha nele. Contudo, existe o perigo de que, ao reagir a tais agressões, ele também sinta em si mesmo igual vontade de extermínio e dificilmente consiga resguardar-se dela. Então, é um trecho profundo que precisamos estar observando muito bem essa questão da vontade de extermínio. Concentremos-nos no chakra frontal e vamos meditar.